Vamos começar pelo Velho Testamento. Quero falar hoje o que a Páscoa é para mim. Esse é o nosso tema. O que a Páscoa é para mim, eu quero perguntar o que a Páscoa é para você. Êxodo capítulo 12, abra sua Bíblia. Se você puder colocar-se em pé, nós vamos ler 3 trechos da Palavra de Deus. Eu vou ler Êxodo 12, a partir do verso 5. Êxodo capítulo 12, verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Segundo texto, Lucas capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E finalmente, 1 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5. Os versos 7 e 8 dizem assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Obrigado a Deus porque podemos estar na tua casa nessa manhã. Obrigado nesse dia em que nós recordamos o fato que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz, mas que ao primeiro dia ressuscitou. Nós nos alegramos, ó Deus, porque tudo isso é consequência desta verdade. Nós estarmos aqui, ó nosso Pai, te cultuando, termos a vida eterna que tu nos deste, é uma consequência da verdade que Jesus ressuscitou e está vivo. Abençoa-nos, ó Deus, na meditação dentro da tua verdade que rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que a Páscoa é para você? Nós vivemos tempos onde a verdade bíblica já há muito, não é? Tem sido colocada de lado. Em lugar dela é colocado vamos dizer, uma mentira mercadológica, algo que dê lucro, algo que traga dividendos. Já há muito tempo o cordeiro deixou de ser o personagem principal da Páscoa. Nós não vemos
ervas amargas. Nós não vemos pães ázimos. O cordeiro que João Batista tão bem identificou quando viu Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Nós esquecemos a ligação que existe entre tirar o pecado e Páscoa. Dessa forma, ao invés de cordeiro, olhando para Cristo, ao invés das ervas amargas que relembram a escravidão no Egito, e o Egito aqui é um tipo do mundo, ou seja, as ervas amargas simbolizariam a questão da amargura da escravidão nesse mundo, debaixo da opressão do pecado. Ao invés dos pães ázimos que observam que a partir do momento em que Cristo nasceu no nosso coração, o nosso objetivo é andar numa vida de sinceridade e verdade, sem pecado, sem pecar. Em lugar de cordeiro, em lugar de ervas amargas, em lugar de pães ázimos, nós encontramos coelhos, ovos de Páscoa, e acredite, muitas dessas questões foram trazidas pela própria religião. Há séculos passados, pais costumavam pintar ovos de galinha, ovos assim, e na Páscoa entregá-los para os seus filhos. Não é? Eu creio que talvez até você já tenha feito isso, né? Tira a tampinha do ovo ali, quebra um pedacinho, enche com coisinha dentro, amendoim, coisa assim, depois tampa com um papelzinho, pinta ele e entrega, muito bonitinho. Mas isso começou já há séculos atrás. Dizem que uma mãe, quando fez um ninho, exatamente um ninho, como um ninho de um pássaro, e colocou aqueles ovos ali para as crianças acharem, quando as crianças acharam os ovos, um coelho passou correndo perto delas e a partir dali se passou uma tradição, não é? Que a mãe teria dito aos meninos que aquele coelho havia colocado os ovos ali. Então é o coelho da Páscoa que traz os ovos, que já não eram mais ovos de casca, mas ovos de chocolate no nosso tempo, não é? Chocolate é doce, é bom, eu gosto de chocolate. Não tem problema nenhum com chocolate. Mas ovos de chocolate se tornaram o símbolo da Páscoa. O coelho, ele entrou nessa história, muito provavelmente, por causa da sua fecundidade. O coelho, no habitat natural, ele dá de 3 a 4 ninhadas por ano. E cada uma dessas ninhadas tem aí 6, 7, 8, 10 filhotes. Mas dizem que os coelhos em cativeiro, eles podem ter até 7 ninhadas num ano. 7, talvez um pouco mais até, quem sabe. Mas eu creio que fica aí entre 6 e 7. Por isso, em determinado tempo, a própria igreja, alguns séculos atrás, usou o coelho como um símbolo da Páscoa, porque ele simboliza a fecundidade, a vida. No hemisfério norte, a Páscoa é comemorada exatamente esse dia que eles chamam o equinócio, não é? Quando você está saindo do inverno e entrando já numa estação onde ali adiante o verão já vai entrar e a época então de calor do ano vai chegar. No hemisfério norte, onde há neve, onde há um tempo frio, o tempo da Páscoa simboliza esse tempo de transição, já para um tempo de colheita, um tempo onde vai se plantar, vai se colher. Então a vida passou a ser observada assim. Por isso a igreja usou tanto o coelho quanto o ovo, e olha, isso começou na igreja, como símbolos de vida, símbolos de fecundidade. E se nós observarmos, para muitas pessoas a Páscoa se tornou isso, se tornou coelho e ovo de chocolate, se tornou um símbolo de fecundidade, um terreno animal, um símbolo de vida, então seria assim, mas tudo isso completamente fora daquilo que a Bíblia está dizendo. Páscoa, Pessá, passagem, começa no Egito, no texto que nós lemos, quando o povo de Deus é liberto da escravidão do pecado. Nós não podemos perder isso de vista. O que é Páscoa para você? O que nós comemoramos, o que nós relembramos na Páscoa? Notem que, numa observação geral de tudo isso, daquilo que aconteceu no Egito, daquilo que acontece conosco na nossa vida, na Páscoa nós somos relembrados que nós somos libertos da escravidão do pecado. Quando o povo de Israel foi liberto naquela noite, quando o anjo da morte passou sobre o Egito,
e o sangue na ombreira das portas simbolizava que eles estavam amparados no sangue do Cordeiro que havia sido sacrificado por eles. A morte não os atingiu, e ao invés da morte, eles provaram liberdade desse mundo e da escravidão. Eles são chamados a celebrar a Páscoa em Êxodo, comendo um cordeiro temperado com ervas amargas, com um pão sem fermento, dizendo: olha, vocês jamais se esqueçam de como foi amarga a escravidão nesse mundo, debaixo do pecado, e jamais se esqueçam que vocês foram tirados debaixo do pecado para a santidade e para Deus. Quando em Lucas nós lemos que Jesus celebra aquela Páscoa com os discípulos, ele diz assim: este pão, e nós já não celebramos com ervas amargas ou com pães ázimos, usamos pães sem fermento para celebrar a ceia. Quando Jesus celebra a Páscoa com aqueles homens, ele diz: esse pão simboliza o meu corpo, que é entregue por vós. Ou seja, esta amargura da morte, a amargura do sofrimento devido ao pecado, é lançado sobre o corpo de Cristo. E ele na cruz sofre então a consequência da nossa escravidão debaixo do pecado. Aquele pão ázimo, sem fermento, relembra a nova vida para a qual ele nos chamou. E assim ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. Mas, irmãos, para nós, o que isso significa? Hoje nós relembramos o fato que Jesus Cristo ressuscitou. E quando nós ficamos numa Páscoa de ovos de chocolate e coelhos, nós esquecemos o impacto que a Páscoa tem na minha e na sua vida. O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é a razão de nós estarmos aqui hoje. E a vida que eu e você vivemos hoje está intimamente ligado a isso, ao fato que naquela Páscoa Jesus ressuscitou. Observe comigo em Romanos capítulo 4, versos 23 a 25. Romanos capítulo 4, versos 23 a 25. O que aquela ressurreição e aquela Páscoa se tornaram para nós que cremos em Cristo Jesus. Observe que Romanos capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. E o verso 25 diz: o qual foi por nossos pecados entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos, numa linguagem de hoje, dizer, é o recibo, é a confirmação que Deus havia aceito o sacrifício de Jesus na cruz. A ressurreição de Jesus é realmente o ok de Deus. Ele está dizendo: olha, o sacrifício da cruz é suficiente para a remissão dos pecados. Eu estou aceitando o sacrifício da cruz. Ele é suficiente, ele é válido. Porque se o sacrifício da cruz não tivesse sido suficiente e válido para a nossa salvação, Jesus não haveria de ressuscitar. Na Páscoa nós relembramos isso, que essa ressurreição de Jesus é a confirmação por parte de Deus que nós estamos salvos. É a confirmação dada por Deus ao ressuscitar seu Filho, que ele diz: está tudo ok com você agora. Eu aceito o sacrifício da cruz. Você está salvo e seguro. Você ainda prefere a Páscoa com ovo de chocolate e com coelhinho? Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, Pedro nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, ou através ou por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Ele está dizendo para vós, eu estou lendo para nós desta igreja. Ele claramente nos diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e na ressurreição de Cristo nos deu uma nova esperança. A ressurreição de Cristo nos deu uma herança incorruptível. A morte jamais o tocará.
nos deu uma herança incontaminável, que o pecado jamais tocará, nos deu uma herança que não pode murchar, que o tempo jamais tocará e que está guardada nos céus para nós. Quando nós celebramos a Páscoa, nós entendemos o que a Páscoa significa para nós, que Jesus Cristo, na sua ressurreição, nos deu coisas que esse mundo jamais terá. A morte, o tempo e o pecado estão liquidando tudo que existe nesse mundo. As pessoas estão morrendo, o tempo está fazendo com que elas envelheçam e percam as suas forças. O pecado tem tornado feio aquilo que Deus criou tão belo. Agora, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós lembramos que Jesus foi ressurreto dentre os mortos, nós lembramos que tudo isso que nós vemos hoje um dia passará. Deus nos deu uma viva esperança nos céus, a qual nós não trocamos por ovos de chocolate e por coelhinhos da Páscoa. Em Hebreus capítulo 7, versos 22 a 25, a palavra de Deus assim nos diz. Acompanhem, por gentileza, esses textos que eu estou dizendo na sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 22 está escrito assim: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio completo. A ressurreição do Senhor Jesus tornou ele o nosso sacerdote eterno. No Velho Testamento, os sacerdotes oficiavam por um determinado tempo. Eles envelheciam e morriam. Mas o nosso sacerdote, ele está sentado à destra de Deus. Nós, daqui a algum tempo, vamos relembrar que isso faz 2000 anos que aconteceu. E até hoje Jesus está lá, intercedendo pela nossa vida. Quando celebramos a Páscoa, nós relembramos que Jesus ressuscitou. Nós não cremos num Salvador morto, mas cremos num Salvador vivo. Quem está à direita de Deus nesse momento é um homem com um corpo físico, um homem com um corpo semelhante ao meu e ao seu, sem pecado, mas um homem que intercede por nós. Na Páscoa nós lembramos que a única razão de nós estarmos vivos aqui hoje, que a única razão dessa igreja existir, que a única razão porque o inimigo ainda não tirou a nossa vida, não nos destruiu completamente, é porque Jesus ressuscitou e está no céu intercedendo por mim e por você. A sua família está de pé, a sua vida cristã está de pé, a sua igreja está de pé, porque Jesus vivo está no céu intercedendo por nós. Eu não troco o meu Jesus por ovos de Páscoa e por coelhinhos. Ele é muito mais importante para mim do que essas coisas. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4 dizem assim. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4 nos trazem uma questão extremamente importante quando dizem: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui, quando diz batizados, quer dizer identificados. Ele quer dizer o que aconteceu com Cristo, Deus está dizendo o que aconteceu com você também. Ele está dizendo, Jesus morreu. Ele está dizendo, aquele que creu em Cristo também morreu. Ele está dizendo, Jesus foi sepultado. Então ele diz, aquele que creu em Cristo, o seu velho homem foi sepultado. Não existe mais. Ele está dizendo que assim como Jesus foi ressurreto, você também ressuscitou uma nova criatura. E ele diz, assim como depois da sua ressurreição, Jesus andou em novidade de vida. Ele diz, após o momento que você creu em Cristo, você também vive uma nova vida. Você olha para o passado e lembra quem éramos antes de Jesus ter entrado na nossa vida. Você olha para o passado e relembra das nossas atitudes, da nossa vida, da miséria espiritual que vivíamos. E nós olhamos para hoje e nós observamos tudo o que esse Jesus ressurreto fez por nós. Irmãos, nós só somos quem somos hoje porque Jesus está vivo. A novidade de vida, essa nova vida que Ele nos deu, é resultado da sua ressurreição.
Em Efésios capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo assim nos ensina. Efésios capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo assim nos diz: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. E ele então diz, qual a manifestação desse poder? Que manifestou-se em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Você imagina qual poder foi necessário para transformar a sua vida? Você tem ideia de que poder foi necessário para tirar eu e você da escravidão do pecado e dar-nos uma nova vida? Tudo isso que provamos hoje é resultado do poder de Deus. E aqui Paulo diz, esse sobreexcelente poder que atua em nós, Deus manifestou ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. A maior manifestação do poder de Deus em todos os tempos, a maior obra de poder de Deus, o momento onde o poder de Deus foi manifestado em sua glória, em sua excelsa glória, é o momento em que Deus ressuscita Jesus dentre os mortos. O maior ato de poder em todos os tempos não foi a criação desse mundo, mas foi o fato de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos. Sabe o que na realidade ele está nos dizendo? Se Deus foi capaz pelo seu poder de ressuscitar Jesus dentre os mortos, não há nenhuma outra coisa que ele seja incapaz de fazer. Deus só transformou a sua vida e a minha. Ele só libertou a mim e você do pecado. Ele nos arrancou das garras do pecado. Ele nos deu vida. Ele nos tirou da morte. Ele nos fez vivos em Cristo. Porque Ele tem poder para isso. Se alguma pessoa diz assim, eu não creio que Deus pode mudar a minha vida. Eu não creio que Deus pode mudar esse pecado da minha vida. Nós temos que responder, se Deus foi capaz de ressuscitar Jesus entre os mortos, Deus é capaz de transformar, de dar vida a quem quer que seja. Na ressurreição de Jesus nós lembramos isso. Finalmente, 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. Paulo diz assim, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Sabe o que a ressurreição nos diz? O que a Páscoa significa para mim? Significa que todos aqueles amados que partiram com Cristo deste mundo, significa que todas aquelas pessoas que nós conhecemos e que pela morte nos deixaram, que estão com o Senhor hoje no céu, nós vamos revê-las novamente. Todos aqueles irmãos desta igreja, que já não estão conosco, mas estão com o Senhor, nós vamos rever a todos eles. E se até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, algum de nós for chamado a estar com Cristo nos céus, nós não vamos dizer adeus, nós não vamos pensar que jamais os veremos novamente, mas nós diremos um singelo até logo. Logo ali à frente, Jesus vai ressuscitá-lo, como Ele mesmo foi ressuscitado por Deus. A Páscoa para mim simboliza a vida, simboliza o fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nenhum de nós, os seus filhos, vai permanecer na morte. Ele vai ressuscitar todos aqueles. Na realidade, todos os seres humanos serão ressurretos. Alguns para a perdição eterna, mas aqueles que creram em Cristo, para a alegria do reencontro. Nós jamais dizemos adeus. Nós dizemos apenas até logo. E nós falamos assim porque Jesus ressuscitou. Para nós terminarmos, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, o que a Páscoa significa para mim. No verso 8, Paulo diz assim, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O Senhor nos chama na Páscoa a fazermos uma verdadeira festa, a comemorarmos.
Ele diz: se alegrem nesse dia, se encorajem nesse dia. Que esse dia, quando vocês relembram o fato que Jesus Cristo foi oferecido por nós, mas ressuscitou, ele diz, é um momento de alegria e de festa, não com um fermento velho, não com aquele velho homem que éramos, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, ou seja, aquilo que nos caracterizava antes de conhecermos Cristo, mas com a santidade simbolizada neste pão sem fermento, com a sinceridade, com a verdade. A Páscoa para mim é a verdade. O que esse mundo precisa é de verdade. Não é de ovo de chocolate nem de coelhinho, mas do fato que Jesus morreu e ressuscitou e que vai voltar. Nossa igreja se chama Maranata por isso. Nós cremos que esse Jesus Cristo vivo vai voltar para nos buscar. A Páscoa para nós é um momento de alegria, é um momento realmente de regozijo, mas também é um momento de lembrarmos da nossa santidade e do caminho de verdade que temos que andar. Não com os ázimos da malícia, não com os ázimos da maldade, mas com uma nova vida vivida em sinceridade e verdade. Marque isso no seu coração. O que Deus quer de mim na Páscoa? Ele simplesmente quer que na Páscoa, em todos os dias, eu viva segundo esse novo homem que Ele criou em mim, porque Jesus ressuscitou. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por isso.